Bem, o que eu quero dizer com esse título aí do vídeo, né? O intancável Bostil. Bem, na realidade, mais uma vez eu vou me colocar na minha posição favorita, que é a posição mais solitária. Afinal, eu vejo que está tendo uma ascensão de movimento contemporâneo que basicamente se trata da pessoa pegar e tentar, assim, ficar falando contra a cultura nacional, a população nacional, enfim, essa expressão, sabe? Intancável Bostil, né? Para quem não sabe, é uma das coisas que o Brasil faz bastante, né? É pegar expressões de outros idiomas e simplesmente abrasileirar, aportuguesar e era isso. Eu mesmo faço isso bastante, né? E o intancável surge isso, sabe? Em algum momento surge a expressão tanque, né? Que é uns personagens em jogos que aguentam sofrer bastante dano e eventualmente alguém começa a falar isso no sentido figurado, aportuguesando, falando que tancar é aguentar algo, suportar algo, né? Algo ruim, chato, danoso, que causa dano, causa estrago, né? Isso que seria tancar algo. E daí depois se torna também o intancável, né? Que seria algo que sequer é possível de aguentar, sabe? Né? E bostil, né? Daí é simplesmente a palavra bosta e o nome do nosso país, né? Então, para mim, né, quem acompanha esse programa sabe muito bem que eu sou uma pessoa totalmente antinacionalista, antipatriota, sabe? Eu acredito que esses dois mecanismos de controle são isso, sabe? Eles são instrumentos de manipulação, não são sentimentos autênticos, legítimos, que realmente influenciam uma união, sabe, de um grande grupo de pessoas e buscam um crescimento mútuo, sabe? É simplesmente mecanismos de manipulação utilizados para manter as pessoas sob controle. Então, mas dito isso, eu sou um brasileiro e ser brasileiro para mim não é uma questão de orgulho, mas também não é uma questão de vergonha, né? Porque quando eu digo que eu sou antinacionalista e antipatriota, eu não estou cometendo a mesma coisa que eu percebo que é esse movimento moderno de né, fazer de conta que o Brasil é um dos piores países do mundo para se viver, nascer, etc e tal, né? O que faz com que eu tenha diferença entre esses dois grupos de pessoas é que eu sei muito bem que isso não é um problema do Brasil, sabe? E também não estou fazendo uma relativização dizendo que tudo é igual. Definitivamente tudo não é igual, mas agora, nacionalismo, patriotismo, eu acho que é um problema em qualquer lugar do mundo, né? Eu não vou defender em qualquer outro lugar que seja. Mas então, por que eu tenho um problema com essa ascensão desse movimento, né? E eu falei que eu vou ficar na posição solitária, é que todo mundo que acompanha esse programa também sabe que além de eu não ser nacionalista e além de eu não ser patriota, eu também não sou uma pessoa que faço muito uso, muito consumo dos entretenimento nacional, sabe, da cultura nacional, a arte nacional, sabe? E daí assim, eu até poderia explicar e até em parte eu vou fazer. Por que eu falei que eu vou ficar na posição solitária? É que eu não vou ser aquelas pessoas que vai supervalorizar e defender. Eu vejo algumas pessoas tentando ir contra esse movimento, né? Que eu acho que acredito que ele tem que ser combatido, porque, né, eu vou primeiro, né, eu tenho vários argumentos que eu estou começando e eu dificilmente vou concluir eles até os 10 minutos. Mas vamos lá. Por que sequer eu gosto desse movimento e por que sequer eu faço parte dele também, né? Ao mesmo parecendo, olhando de fora, que eu também seria uma pessoa que entraria nesse barco. É que não vejo um valor pragmático em alimentar esse sentimento na nossa população, sabe? Eu acredito que vai sim aumentar aquela ideia do como é que é aquela expressão que todo mundo utiliza e agora faltou na minha cabeça, né, do síndrome de vira-lata, sabe? Essa história do síndrome de vira-lata. Vai alimentar essa ideia que, em última instância, eu acredito que exista sim uma síndrome de vira-lata, só que eu não acho que essa síndrome de vira-lata tem que impedir uma autocrítica, sabe? Então eu sempre tento tentar, tipo assim, mostrar especificamente qual é o problema de eu fazer uma certa crítica para não cair nessa ideia de que eu estou criticando o brasileiro como um coletivo que eu acho que ele nunca foi, sabe? É por isso que nem sequer existe esse sentimento de nacionalismo aflorado aqui no nosso país. Tá, mas então eu não vejo valor pragmático em alimentar essa ideia, sabe? Eu não vejo que um monte de jovem crescer reproduzindo esse discurso. Ah, e só para deixar bem claro, eu não tô falando só de quem usa essa expressão como meme. Eu mesmo já mimetizei essa expressão, sabe? Acontece uma coisa escrota no Brasil, eu falo isso, eu digito isso num chat. Beleza. Eu não tô dando sermão para esse tipo de gente. Essa minha ideia é mais para aquelas pessoas assim que de fato já está enraizado nele uma crença, uma convicção de que não queria ter nascido no Brasil, não queria ser brasileiro. E mais uma vez eu não estou relativizando e dizendo que em qualquer lugar do mundo teria que lidar com os mesmos problemas.
De maneira alguma. Só que agora, né, o ponto é, não adianta, para começar, esse sentimento é inútil, sabe? Detestar o lugar que tu nasceu não vai fazer diferença alguma agora que tu já está nascido, né? Não vai se teleportar, não vai viver uma nova vida. Então, esse sentimento, por si só, eu acho meio patético. Em segundo lugar, ficar reforçando isso, que tipo de mensagem passa para as pessoas, sabe? De alguma forma isso se converte em algo positivo, dá mais força para vencer alguma batalha, sabe? Alguma motivação, sabe? Honestamente, quem gosta de propagar esse tipo de ideia consegue argumentar para mim alguma razão de ter algum valor, assim, que provoque um crescimento desse coletivo aqui, sabe? E eu não estou nem falando de uma nação, porque eu não sou nacionalista, mas eu quero maior prosperidade para os brasileiros, sabe? Eu quero que os brasileiros tenham maior autonomia, eu quero que eles sejam mais críticos, eu quero que eles tenham maior perseverança, eu quero que eles sejam mais atentos aos mecanismos de manipulação que é instalado pelos líderes nacionais e internacionais. Enfim, eu quero um monte de coisa boa para o povo que nasceu aqui nesse país. E como é que ficar propagando esse tipo de mensagem ajuda isso minimamente, sabe? Eu vejo que isso está crescendo cada vez mais. Era um negócio que era tipo assim, simplesmente... e não que isso vai se tornar mainstream, que tu vai ver alguém fazendo esse tipo de coisa. Até porque, sei lá, esse tipo de discurso não vai ser algo que um político faria. Embora eles tenham algumas maneiras de criticar o Brasil, mas eles sempre tipo, vão criticar o governo, que eu também acho que é muito melhor, né? Mas enfim, o ponto é esse, sabe? Que agora eu já fiquei enrolando um pouco, mas é porque de fato, né, o programa é livre. E eu me lembro que eu tinha algumas coisas que eu tinha começado a falar e honestamente eu não me lembro o que eu tinha falado, sabe? Talvez eu devesse dar uma parada aqui e ver o que eu tinha deixado em aberto para concluir. Pode ser. Ah, sim. Bom, eu posso mostrar o outro lado da moeda, que é algo que eu sempre fiz aqui também. Para quem escuta os meus programas só de áudio, os programas sem contexto, eu sempre critiquei a cultura nacional, e quando eu digo cultura nacional, é, eu uso o Brasil como ponto de partida por ser aquele que eu tenho mais o conhecimento por estar mais envolvido, sabe? Mas é que o ponto é que eu nunca vou resumir a uma frase tão patética como essas, entendeu? Quem quiser criticar pontos da cultura brasileira, eu tô junto. Só que é que tá. Eu sempre fui uma pessoa que estabelecia as minhas críticas em fundamento, sabe? É alguma coisa que eu acredito que, olha só, pensar assim, agir assim, propagar esse tipo de ideia não ajuda, não traz avanço, não faz com que as pessoas se desenvolvam do jeito que elas poderiam, não provoca união, não provoca integração, enfim, é tosco, sabe? É assim que eu faço as minhas críticas. Então, assim, por exemplo, né, uma coisa que eu posso compartilhar, né, é que eu tenho uma das coisas que me separa muito, assim, de várias pessoas em questão, assim, de por que elas acham interessante em questão de entretenimento, para vários brasileiros, é que eu não sou uma pessoa ligada em fofocas, né? E só para deixar bem claro, existe só um tipo de fofoca que realmente me interessa. É quando eu sei as pessoas que estão envolvidas, entendeu? Isso daí se torna atraente para mim também. Só que agora o povo brasileiro, ele tem uma questão que qualquer coisa que acontece na vida de qualquer pessoa se torna interessante. E eu nunca consegui ser assim. É por isso que quem acompanha os meus programas aqui, seja os programas curtos ou os programas de áudio, vai perceber que raramente eu falo sobre as coisas que estão no momento, as coisas que são hypadas, por várias questões. Eu já destaquei que eu acredito que isso deixa mais contaminado também. Tem muita coisa rolando ali e tal. Eu sempre sou a favor de deixar as coisas serem digeridas, mas aqui também tem muita coisa que é simplesmente assim, é tosco, sabe? É coisa que eu vejo que o brasileiro médio, eu vou usar essa expressão daí então, ó, eu vejo que o brasileiro médio se engaja com umas coisas que literalmente eu tenho mais o que fazer, tá ligado? Eu não vou gastar um neurônio pensando sobre aquilo, porque é irrelevante, tá ligado? E assim, irrelevante de um jeito que pra mim não tem nem como comparar com outras coisas. Então esse é um exemplo de coisa que eu posso dizer pra vocês que eu acho ridículo na cultura nacional, mas a única coisa que eu posso fazer é dar um tipo de declaração assim, entendeu? Eu não entro na cabeça das pessoas, eu não mudo a forma que elas pensam, e também não vou ser grosseiro, vou ser tosco com alguém que tá assim, sabe? Vou ser ofensivo com alguém que tá chegando assim, querendo me contar um negócio desse. Só que a realidade é que eu não me importo, sabe? Quando eu vejo essas matérias, assim, que eu sei que todo mundo tá falando, eu não tô nem falando, tipo assim, especificamente nenhuma dessas fofocas que tá vindo na minha cabeça, porque eu não quero que elas ganhem mais força, tá ligado? Se tu é um fofoqueiro, só de eu estar falando isso, deve estar pensando no tipo de coisa que tá passando pela minha cabeça nesse momento. Mas é o tipo de coisa que eu nunca falei num programa sem contexto, e eu não tô falando aqui também, sabe? É o tipo de coisa que eu vejo, nossa, quando eu tive noção de que para outras pessoas do Brasil esse assunto é importante, relevante, e eles querem ficar falando sobre esse tema, sabe?
que é literalmente uma fofoca, sabe? É um acontecimento individual da vida de uma pessoa, não quer dizer nada além disso. Ah, dá para gerar uma espécie de debate antropológico em cima daquilo. Poderia, mas vamos falar a verdade, não é o que acontece, entendeu? Não vamos passar pano. É isso que eu tô falando aqui, por isso que essa minha posição é mais solitária. Agora eu acho que eu já passei de 10 minutos, mas foda-se, né? O que eu quis dizer com a posição mais solitária é que geralmente as pessoas que se veem na obrigação de defender a cultura nacional das pessoas que ridicularizam a cultura nacional, várias vezes eles gostam muito também, ou outras também eles mentem, né? Eles supervalorizam e tudo mais. Só para deixar bem claro também, o que me separa dessas pessoas que fazem as críticas dessas coisas? Bom, vocês sabem que eu não sou uma pessoa que consome muita cultura nacional, mas eu não tô, nunca, tipo assim, deixei de consumir essas coisas porque eu acho que elas são porcarias, ou porque pessoas que gostam são inferiores a mim, ou algo desse tipo, sabe? O ponto é, existe muita coisa no mundo, entendeu? Existe muito entretenimento variado, e eu conheço muitos dos que eu gosto. E várias das coisas que eu gosto fica saindo com muita frequência, então por que eu vou parar de consumir aquilo que eu já sei que eu gosto e eu tô gostando faz décadas para algo novo, né? Que, tipo assim, além de... o ponto não é nem sobre ser novo, é que eu já consumi um pouco e vi que não é meu gosto. Então o que eu vou fazer? Tu que tá me ouvindo aqui, sabe? Se tu tem um gosto, tu vai todo dia deixar de fazer aquilo que tu gosta para fazer algo que tu não gosta, na esperança que daqui a 20 anos tu comece a gostar. Eu não vou ficar fazendo isso, entendeu? Eu nasci no Brasil, eu ouvi tudo, tipo, tudo que foi realmente popular no Brasil, eu ouvi também. Eu tô falando de música nesse momento, sabe? Todas as músicas realmente populares no Brasil chegaram aos meus ouvidos. E honestamente, nenhuma delas caminhou comigo minha vida inteira. E eu não me ofendo com as pessoas que têm uma outra perspectiva, não é ruim pra mim, não é ofensivo, sabe? Então é por isso que esse meu ponto é diferente do que todo mundo a gente faz, tá ligado? Eu não faço uma questão assim de defender a honra do Brasil, sabe? Ou tentar inventar ideias justificativas. As pessoas são livres para ter o gosto que elas quiserem. Mas é sobre uma questão, de novo, né? E ultimamente é uma questão política e pragmática, tá ligado? Ficar vindo com esses discursos assim, em vez de tu elaborar um argumento sobre algum ponto da sociedade brasileira que tu gostaria de ver uma mudança, tu simplesmente fica falando intancável, Bostil, Brasil, não dá pra tancar o Brasil. O que isso adianta, sabe? O que isso vai provocar de diferença? Não vai só alimentar uma disputa, sabe, que fica girando, prejudicando a nossa própria nação, sabe? Então é por isso que eu sou contra essa ideia daí e tal, né? O fato de eu ser antinacionalista e antipatriota, de maneira alguma quer dizer que eu sou contra o Brasil e contra a cultura daqui, sabe? Eu sou contra o sentimento de patriotismo, então, inclusive, entre aumentar o valor do Brasil enquanto nação ou dos outros países, eu prefiro com certeza aumentar o valor do Brasil enquanto nação, tá ligado? Afinal, eu tô aqui dentro, afinal, eu sou brasileiro, eu nasci aqui, as pessoas que eu mais amo são brasileiras, e é evidente que, assim, eu entendo que muito bem, que de forma pragmática para o restante das pessoas do mundo, muitas delas supervalorizam os outros baseado no espaço de terra que eles vivem, sabe? Eu não quero supervalorizar ninguém, só que eu não vou deixar também outros brasileiros achar que ajuda inventar uma ideia de que, se tu tivesse nascido em outro lugar do mundo, tu seria uma pessoa melhor, ou enfim, tu teria alguma vantagem, entendeu? Eu acho que esse tipo de, realmente o raciocínio vira-lata que não faz com que ajude o Brasil a mudar qualquer um dos problemas que eu acredito que ele tenha, mas eu prefiro daí então ficar elaborando os pontos em programas variados. E é isso aí, valeu!